Que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Faz um tempo desde que eu soltei o último vídeo e eu decidi fazer esse outro, mostrando mais uma vez um dos meus livros favoritos de leituras do ano. Esse foi o mais recente, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E enquanto eu li esse livro, eu percebi que é imperativo discutirmos sempre a respeito do que é viver. Se há diferença entre existir ou viver, se nós estamos realmente vivendo ou apenas existindo, ou se estamos tão preocupados em estar vivendo que perdemos a vida. Como eu falei nesse pequeno trecho, há quem falte o essencial, há quem não tenha a motivação, o propósito da vida, há quem passe pelos dias de forma inerte, automática, sem sentir, sem ter a percepção de que se está vivo. Durante a leitura desse livro, nós somos confrontados com algumas verdades difíceis de engolir, como a solidão, a individualidade, as nossas particularidades e as dificuldades da vida que são intrínsecas à nossa própria existência humana. Enquanto eu lia, tiveram momentos em que eu tive que parar para repensar sobre a minha própria vida. Ele é um livro curto, fala sobre a vida de Macabeia, uma alagoana que vai morar no Rio de Janeiro, e ela não tem ambições, ela não tem sonhos, ela é uma pessoa feia, de semblante, ela é uma pessoa abatida, ela é uma pessoa só, insossa, sem sal, sem perspectiva de vida. Mas ainda assim, Macabeia diz que é feliz, porque ela não sabe o que está além da realidade dela. Ela não tem a consciência de si mesma, de que ela pode ter escolhas e seguir por caminhos diferentes. Ela nasceu daquele jeito e vai morrer assim, em uma situação miserável. E eu não digo só miserável na condição financeira. Macabeia, ela mora num mini apartamento com várias outras garotas que trabalham na lojas americana, e a alimentação dela consiste em cachorro-quente e Coca-Cola. Então por aí já deu para tirar mais ou menos como é a situação de Macabeia. E ela vive tão alheia à realidade dela que ela não acha que precisa de algo a mais. Ela busca, mesmo sem saber o que, ser feliz na vida. Muitas pessoas, quando leem esse livro, têm uma percepção de que a Macabeia não vivia, de que ela era uma pessoa sem existência, quer dizer, de pura existência, sem vivência, né? E eu tive uma percepção um pouco diferente. Enquanto eu li o livro, além das lições a respeito sobre o que é estar de fato vivo, eu também vi a respeito de como a vida pode ser simples e ainda assim sermos alegres. Eu acho a simplicidade da Macabeia uma coisa até positiva, que a gente precisa resgatar dentro de nós mesmos às vezes. Estamos tão ocupados com certos tipos de conquistas que esquecemos que no simples também há inspiração para se viver, também há propósito, também há intencionalidade. Fazer as coisas do cotidiano que fazemos repetidamente com intencionalidade, porque assim como a Clarice também fala nesse livro, há de se ter muito trabalho para chegar à simplicidade. A frase não é bem essa, mas é nesse sentido. E outra coisa que também me chamou muita atenção no livro foi o fato dela trazer essa consciência de estar presente na nossa vida. Quando é que você se sente mais presente? Você se sente presente no presente? No vídeo anterior eu falei sobre a história de Líbero, um garotinho que tinha como ver a sua vida, o passado, presente e futuro. E nesse livro ele descobria, né, a história da vida dele. E eu não vou dar spoiler porque eu já falei no outro vídeo, mas uma decisão dele faz com que a vida dele mude para sempre. E ele não consegue mais viver no presente. A Macabeia traz isso também, sobre a importância de a gente viver o agora.
sentir, acreditar, ver as possibilidades que o agora tem, não só no futuro. Claro, a gente vai continuar correndo atrás dos nossos sonhos, querendo conquistar as nossas coisinhas pessoais, correndo atrás de ter uma vida melhor, qualidade de vida, mas o que você já tem agora? Você está vivendo esse processo? Porque a vida é feita de processos e ela é em si um processo, ela é uma jornada que basicamente não tem fim, a não ser quando você falece, quando você morre, que você parte daqui para outra existência, né? Então, a Macabeia, ela mostra isso, de que ela vai vivendo como se a vida não existisse, como se ela só estivesse pairando e vai comendo cachorro quente, olhando nada, porque ela não tem essa percepção de olhar. Só que ao longo do livro, felizmente, nós vamos nos conectando com Macabeia e ela vai, aos poucos, tendo alguns momentos de explosão. É como se ela despertasse desse topor, dessa inércia e visse, se deslumbrasse com o tanto que a vida tem a oferecer. Mas são momentos muito pequenos, mas significativos de certa forma, porque ela não teve ninguém que a apresentasse perspectivas, então ela estava sempre presa ao que a própria consciência dela lhe dizia, de que a vida não tinha nada mais a lhe oferecer. E foi, acho que uma das coisas mais importantes foi justamente essa coisa da comunicação, das palavras, o poder das palavras. No final do livro, a Macabeia, ela vai visitar uma cartomante que fala para ela que a vida dela vai mudar drasticamente, que vai ser muito melhor e que vão acontecer muitas coisas e isso. E esse momento de inflexão muda Macabeia para sempre, porque não foi só o fato de alguém ter dito que a vida dela ia ser melhor, mas o fato de alguém ter lhe apresentado possibilidades de vida. Há possibilidades para se viver, há muito mais para se encontrar da vida. É como se fosse uma sentença de vida, como se aquele encontro com as palavras da cartomante tivesse trazido vida à existência dela. Como se ela tivesse tido um reavivamento do próprio ser. Nossa, eu posso viver. Há muito mais para experienciar na vida. E eu acho a história de Macabeia muito singela. Tem muita gente que não gosta, né? Por causa delas ter uma vida muito miserável, como eu já citei aqui. Mas a história de Macabeia me ensina muito a respeito de como nós tratamos o simples, o ordinário, como nós podemos encontrar coisas extraordinárias em meio ao ordinário. E como a vida é mais incrível no sentido de ser mais ampla do que os nossos olhos e a nossa realidade podem ver. Às vezes nós precisamos ampliar os nossos olhares, a nossa mente, para poder viver mais, ou até mesmo ampliar no nosso próprio derredor. A gente não aproveita o que já está ao nosso alcance, o que já está nas nossas mãos. E o livro começa com uma sentença. Tudo começou com um sim. E termina com outra sentença, que eu não vou dizer aqui porque é um spoiler, mas eu gosto de frisar o não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Por que por enquanto é tempo de morangos? Porque a vida é feita de estações. Cabe a nós procurar viver melhor cada uma delas. Não esquecer que por enquanto, nesse tempo presente, no agora, eu estou vivendo determinada vivência e eu posso aproveitá-la ao máximo, apreciá-la, porque ela não volta mais, ela é única. Você pode até passar por situações semelhantes no futuro, mas essa que você está vivendo agora não vai acontecer de novo, desse mesmo jeito, com essas mesmas características. Porque é por enquanto, a vida é um sopro, ela é justamente esse por enquanto. Por enquanto você está vivo, por enquanto você pode viver, por enquanto você pode sorrir, por enquanto você pode chorar, por enquanto você pode mais. Você pode aproveitar o que você já tem, você pode correr atrás do que você ainda não tem e quer ter. Mas é no por enquanto. O futuro ainda não existe, como eu já falei no vídeo anterior. Então aproveite-o por enquanto. Eu acho que a mensagem maior de A Hora da Estrela é essa, de você se encontrar no presente. Não na sua versão passada, não na sua versão que você quer chegar no futuro, mas nessa que você está agora.
Quem é você agora? Qual é o seu propósito? O que lhe motiva a viver? Você vive por algum propósito, por alguma motivação? O que o faz levantar todos os dias? É a obrigação de existir? Há tanta coisa mais para se viver na vida do que a obrigação de se manter vivo. E a vida em si é uma dádiva de Deus, é um presente. Será que a gente não poderia olhar de forma mais, eu diria positiva, mas também de forma mais contemplativa para o milagre que é a nossa própria vida, a nossa própria existência? Então, vim aqui para trazer essa recomendação. Esse livro é muito bom. Ele é bem curtinho, como eu já falei, bem curtinho. E foi uma surpresa maravilhosa. Foi a minha primeira experiência com a escrita da Clarice Lispector. Eu li ele numa leitura de uma oficina, uma leitura conjunta. Foi uma experiência surreal. Eu nunca tinha lido uma leitura conjunta. E eu fiz essa oficina para realmente me permitir essa oportunidade de ler uma autora que muitos consideram difícil de entender, né? Mas que eu achei assim, apesar de no início um pouco confuso, o fluxo de consciência, aos poucos você vai entendendo melhor, os personagens são de certa forma cativantes. Eu, por exemplo, me afeiçoei muito a Macabeia. Eu assim queria poder abraçar ela em alguns momentos e dizer: Macabeia, você pode muito mais, tem muito mais para você viver. Não se prenda ao que as pessoas esperam ou dizem de você, porque a vida é tão maior do que isso, tão mais ampla. Tem tanto mais para você conhecer. A sua vida não se resume a Alagoas, nem ao Rio de Janeiro, nem ao seu apartamento, nem aos pingos de chuva. Mas essas coisas também são importantes e significativas, porque nós damos significado a elas. Eu, por exemplo, eu amo observar a chuva, dias nublados, dias onde parece que as coisas são mais lentas, onde eu consigo dar passos e olhar para onde eu estou andando. Eu tenho essa percepção de que as pessoas em dias de chuva, elas estão mais lentas, porque elas têm que ter mais cuidado por onde andam, elas têm que tomar mais alertas, né? Tomar mais cuidado com o que acontece ao redor delas para não cair em nenhuma poça. E eu gosto de ter sempre comigo essa vontade de viver mais lento. Não de estagnar, mas de observar, de apreciar a vida que faz parte da minha vida. Então essa indicação que eu trouxe foi mais um dos meus livros favoritos desse ano lidos. E para trazer essa leveza de viver uma vida mais leve. Você consegue olhar para a sua rotina, para a sua vida hoje e dizer que você vive ela bem? Ou você está sempre reclamando, não, porque eu faço isso, porque eu tenho isso, aquilo, eu me estresso com isso, me estresso com aquilo. A vida é difícil e ela vai continuar sendo difícil. Mas cabe a nós ter um outro olhar para as coisas. A oportunidade está aí e é nossa para nós nos apossarmos dela, de sermos verdadeiramente e plenamente felizes e vivos. Então eu queria que você ficasse com a mensagem final de por enquanto, não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Eu não sei o que você está vivendo agora, mas eu espero que você possa se encontrar nesse momento e aproveitar ele inteiramente, plenamente.